você não dá o direito da pessoa ter a audiência de custódia, como o Pavinato fala aqui muitas vezes, você não dá às pessoas a ampla defesa e o contraditório, porque não tem nem acesso às acusações que estão sendo feitas contra elas, isso tanto para os manifestantes do 8 de janeiro, como está se repetindo agora para o presidente Jair Bolsonaro. Isso, para mim, caracterizaria, sim, um crime contra a humanidade. Olha, Vivi, primeiro eu queria mandar um beijo para Dona Marília, que tem 82 anos, lá de Porto Alegre. A Fernanda, filha dela, me mandou uma mensagem dizendo que ela gosta muito do programa, assiste sempre. Então, um beijo aí, Dona Marília, para você. Eu queria fazer algumas considerações sobre várias coisas que vocês já comentaram aqui. Por favor, você paga para isso? Eu adoro. Sabe o que o Mozão fala? Que a gente vem aqui para conversa fiada. É verdade, é verdade. Olha, primeiro é o seguinte, é muito emblemático essa questão de termos tido 1,5 milhão de pessoas assistindo a manifestação pela Oeste, né? Porque não foi feito nenhum tipo de chamado ou de propaganda, por exemplo, até dos próprios organizadores, para você que é de outro estado do país, acompanhe, porque realmente é uma forma da gente contabilizar quantas pessoas estão ali na internet. Não tem como falar que foram menos, né? Menos, elas estão ali. Então eu acho que até para as próximas manifestações é muito interessante a gente falar isso. Olha, você que não pode vir, você pode se conectar do seu celular e tal, porque isso também tem como ser contabilizado, né? E todos nós temos que estar unidos nesse momento tão difícil que o país passa. Segunda coisa, o pastor falar que foi um crime, né? Assim, esses desrespeitos, esse abuso de poder que está acontecendo no Brasil, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, eu diria que quando a gente desrespeita os direitos humanos, não é? Você tira dos acusados a possibilidade de individualização das condutas, você inverte o ônus da prova, forçando com que as pessoas que sejam obrigadas a provar que elas são inocentes, você não dá o direito da pessoa ter a audiência de custódia, como o Pavinato fala aqui muitas vezes, você não dá às pessoas a ampla defesa e o contraditório, porque não tem nem acesso às acusações que estão sendo feitas contra elas, isso tanto para os manifestantes do 8 de janeiro, como está se repetindo agora para o presidente Jair Bolsonaro. Isso, para mim, caracterizaria, sim, um crime contra a humanidade. Então, é interessante que a gente coloque as coisas, porque o que está acontecendo no país é muito sério, né? E a última coisa que o Diogo falou que não vislumbra que esse julgamento possa ser técnico. Já não está sendo, né, Diogo? Já não está sendo técnico, já nasceu sem ser técnico. Então, assim, a possibilidade disso ser consertado é impossível, porque já está cheio de nulidades absolutas. Então, a única forma disso ser justo seria anulando tudo que foi feito até agora. E isso não vai acontecer. A gente sabe que a proposta é prender Jair Bolsonaro. E aí eu repito, a melhor coisa que poderia acontecer é não fazer um projeto de lei de anistia, mas revogando os 2 artigos do Código Penal que estão condenando brasileiros que não tiveram devido processo legal a tanto tempo de prisão. Vivi, 3 rápidos comentários. Primeiro, sobre a quantidade de pessoas, né? É difícil fazer estimativa, mas está claro que a mobilização foi menor do que no 7 de setembro. E aí tem um culpado por isso. É porque o 7 de setembro, na prática, não gerou fruto nenhum. E muitas pessoas que foram no 7 de setembro disseram, por que eu vou de novo? Né? Tanto que o alvo foi só o Rio de Janeiro. Nem se tentou fazer uma mobilização nacional. Né? Então, assim, acho que os políticos que organizaram ficaram devendo uma resposta ao 7 de setembro. Esse é um ponto. O segundo ponto, o tema anistia era o tema correto. Fique bem claro, o tema anistia era o tema correto. Mas é óbvio que não é o tema popular. Se o tema fosse impeachment do Lula ou impeachment do Alexandre de Moraes, você teria o triplo de pessoas. Porque as pessoas não entendem o que é anistia conforme mostra a pesquisa. Então o tema era correto, mas do ponto de vista de marketing, de atrair pessoas, era um tema gelado, né? Entende o que eu quero dizer? Tema correto, mas não popular. E por fim, a questão da audiência da Revista Oeste. Vivi,
Eu tenho o privilégio de viajar o Brasil inteiro fazendo palestras, eu vou em cada canto do Brasil que vocês não imaginam. A Revista Oeste não tem ideia do canhão que ela é. Canhão no sentido de como ela abrange, como ela atinge milhões de pessoas no Brasil. Muito bem, professor Marcelo Suano. Olha, todos os comentários foram maravilhosos, mas a tua percepção, Arthur, foi genial. Tá? Um dado, eu primeiro falar da Revista Oeste. A Revista Oeste é hoje o principal canal de oposição séria que tem no Brasil. Eu falo sério por qual razão? Porque são analistas, não são moleques, são pessoas que apresentam os fatos, trabalham com os fatos, distinguem fato de acontecimento e faz análise para explicar o que está acontecendo no Brasil. E ninguém tem interesse em Brasília. Ninguém... Eu acho isso... Sim, exatamente. Ninguém tem interesse em Brasília. É assustador. Isso que o Arthur fala em todos os lugares que eu vou e as pessoas que me contatam, porque nem o caso citei, é do Acre aquele pecuarista. E ele ficou muito orgulhoso de dizer, eu acompanhei lá, todos nós acompanhamos a Oeste, porque não é porque é de direita ou de... Não é isso, é porque é sério e é quem está fazendo análise dos fatos e sempre acompanhando o programa. Isso é espetacular. E a tua percepção, Arthur, eu acho que foi maravilhosa. Eu vou até verificar a questão da resposta ao 7 de setembro. É curioso. Porque as pessoas, elas já perceberam que o problema todos está em Brasília, mas elas continuam dando apoio para Sua Excelência o presidente Bolsonaro. E todos, tanto que 1,5 milhão que foi computado aqui de pessoas que passaram pelo canal, demonstra que as pessoas estão acompanhando e elas querem exatamente isso. O problema é a pauta anistia. Você falou da revogação de 2 artigos. Particularmente, o trabalho seria para anular tudo aquilo que foi feito até agora, porque não precisa dar anistia para quem não foi condenado ainda. Tudo é um teatro do absurdo do Kafka. A gente está vivendo o teatro do absurdo, razão pela qual eu, particularmente, eu vejo que, independentemente do número de pessoas que foram às ruas lá, o que importa para a política é o símbolo. A política vive também de símbolos. O símbolo que ficou ali é de que o povo, apesar de não ter ido no volume que poderia ou que desejaria ir, porque algumas pessoas estão com medo. Outras falaram, não, vamos verificar, nós vamos dar o nosso apoio independentemente de estar ou não ali. Mas independentemente de ser o volume de 200, 400 mil, 100 mil, o que quer que seja, o símbolo é as pessoas estão acompanhando o Bolsonaro, apesar de a ignorância existir acerca de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque os canais oficiais, que são os canais, os diários oficiais da União, não estão divulgando nada. As agências de publicidade. As agências de publicidade não estão divulgando nada, muito pelo contrário, só fazem críticas. Questão, porque o que também me preocupa a anistia é porque ela não é aplicada automaticamente. Aprova-se, vamos dizer, aprova-se a lei da anistia, mesmo que ninguém entre, como vão entrar no STF pedindo a declaração de inconstitucionalidade, é o ministro Alexandre de Moraes que tem que olhar caso por caso e ver se enquadra a anistia. Exato. Esse é um ponto. Por isso que revogar esses 2 artigos é de imediato. Não existe mais o crime, então não pode existir mais a pena. Agora, tem uma outra questão. Vamos lembrar que existem 3 tipos de perdão. A anistia, que é concedida pelo Congresso, o indulto, que é concedido por decreto do presidente a pessoas indeterminadas que atendem a determinados critérios, e a graça, que é dado a alguém pessoalmente, personalissimamente. Quando o Jair Bolsonaro concedeu a graça ao Daniel Silveira, o único ato, o ato mais personalíssimo e constitucionalmente reconhecido como pessoal da Constituição, o STF negou. Tanto ao Bolsonaro, que foi o direito de dar a graça, quanto ao Daniel Silveira, que foi o direito de receber. Agora, vale lembrar também que, quando saiu o decreto de indulto do Lula do ano passado, o Daniel Silveira demonstrou isso muito bem na sua petição, o Paulo Faria, advogado dele, que o Daniel Silveira se enquadrava nos critérios do indulto. E eu até achei que o Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes tivessem um pingo de dignidade, de saber jurídico, mas não tiveram. Porque o meu medo era, eles vão negar dizendo que ele estava com pena, com uma cautelar, não estava mais na preventiva, fechada, mas ele foi recolhido
antes do Natal, mas um dia depois da entrada em vigor do decreto. Eu achei que eles iam usar esse detalhe, mas não. Eles usaram o detalhe mais ridículo que podia existir. O que ele cometeu foi um crime contra o Estado democrático de direito, e um crime como esse não pode ser beneficiado por indulto, graça ou anistia, o que ele nunca poderia ter afirmado, porque a Constituição só diz que não podem ser beneficiados com indulto, graça ou anistia os crimes hediondos, e os crimes hediondos são escritos, são elencados na lei dos crimes hediondos, números clausos, fechado. Eles não podem fazer como é que eu falo, esticar, fazer equivalência, uma analogia. Não pode, é proibido, é criminoso o que fizeram. Então eu digo, se aprovarem uma lei da anistia, eles vão usar o mesmo argumento criminoso por parte dos ministros da STF, que não são atos antidemocráticos, não podem ser atendidos por anistia. Quando, na verdade, não tem nada a ver, porque isso não é crime hediondo. Desculpe. Pave, é assustador e foi maravilhoso, porque você compreende, chega no ponto que eu queria chegar. Primeiro, o argumento deles não tem validade, porque essas exigências que você está fazendo aí para colocar do crime hediondo e tem que ficar configurado, é uma exigência do Estado democrático de direito. Porque você precisa ter extremamente configurado aquilo que não deve ser feito pelo cidadão para que haja a validade do respeito aos seus direitos fundamentais. Tem que estar configurado. Agora, o problema, por que para mim foi maravilhoso, era uma brincadeira, não sei se cabe uma brincadeira como essa, mas são tantas nulidades, são tantos abusos de autoridade, são tantas situações, que como eles fizeram isso, e está gravado, e está na televisão, e reproduz, será que não caberia às suas excelências a tese do flagrante perpétuo? Porque, queira ou não queira, o que eles estão cometendo é tanto erro, que não existe mais argumento jurídico. Esse é o problema. Esse processo não tem nem nulidade. Tem processo na nulidade. Exato. É uma nulidade com um processo. E Pavinato, por isso que o que importa do movimento que teve é a simbologia dele. Sabe igual a veia do Lula, que tem sangue no álcool? Tem um processo nessa nulidade. Mas olha, o dado, eu só queria chegar a isso aí, como é uma questão toda política, não tem mais razão jurídica aí. Não existe raciocínio jurídico. Hoje, o melhor curso para alguém fazer no Brasil é o curso de Direito, porque me parece que qualquer coisa que você apresentar na prova, você tira 10. Porque se o cara perguntar se uma caneta, você vai dizer isso é uma pedra, depende daquilo que vai ser julgado. Parabéns pela resposta. Você pode fazer um curso de Direito que não serve mais para nada, porque qualquer coisa vale no curso de Direito. Como eu não corrijo mais provas. Como tudo virou político, aí eu chego no ponto que, para mim, é o essencial daquilo que o Bolsonaro falou. O cálculo vai ter que ser um cálculo político. O que serviu ali é a simbologia do ato de que a sociedade, parte dela que está ilustrada, sabe o que está acontecendo, e parte da sociedade está angustiada com todos os demandos, mesmo que sejam ignorantes dos fatos na sua totalidade, porque não é divulgado pelos diários oficiais da União. Qual é a grande questão? Se tudo é cálculo político, o presidente Bolsonaro está muito certo quando ele diz: querem me prender e querem me matar. E eu vou dizer por quê, e acho que ele não deve correr o risco, por uma razão simples. No cálculo político, você já não tem mais como retroceder. Se você mantém o Bolsonaro preso, ele vira uma bandeira acreditando, aí fica o dado, né? Acreditando que isso vai levar até 2026 e vai aumentar a força, o que é bem provável. Mas se você o mata, e isso pode acontecer. Se você o matar, vai trazer um ganho político gigantesco para aqueles que o mataram. Suponhamos que isso aconteça. É uma ficção, ministro, pelo amor de Deus. Jamais passaria pela cabeça que alguém seria tão monstruoso a querer matar uma pessoa. O nome que se dá para isso e que se enquadra no Tribunal Penal Internacional é politicídio. Jamais imaginaria que alguém vai querer matar um presidente da República, um ex-presidente ou uma liderança política. Matar eu não sei. Mas sabe qual é o detalhe? Porque no cálculo político deles, daqueles que estão querendo o afastamento do Bolsonaro, é simples. Traz confusão na direita, porque muitos da direita vão querer lutar pelo espólio do Bolsonaro. Vai ser uma esculhambação, não vai ter uma união. E mais um detalhe, eles entendem da psicologia do povo brasileiro. Se o Bolsonaro morre, é um mártir. Qual é o problema do martírio no Brasil? Dura até o próximo carnaval. Aí fazem uma escola de samba homenageando o mártir,
acabou o problema. É verdade. Não vai ter Agora, mais nada. Você sabe Por que isso tem ele uma deve fugir. pessoa, tem uma pessoa. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.